Oi, gente! Quanto tempo, boa noite! Nossa primeira live em 2025 e é com muito prazer que eu retorno e desejo a vocês feliz ano novo. Hoje nós vamos falar sobre Donald Trump, sob a ótica da modelagem. Vocês já sabem que modelar não significa admirar ou concordar com tudo, né? Mas aprender com o que funciona. Então, nós vamos trazer aqui informações, aprender um pouco e extrair aquilo que a gente pode aplicar na nossa vida, né? O que nós podemos aprender com ele, né? Como nós podemos adaptar as suas estratégias para a nossa vida e para os negócios. Então eu pergunto a vocês, o que você pensa sobre Donald Trump? O que vem à sua mente quando você ouve esse nome? Vamos falar um pouco sobre a vida dele, sobre as características dele, e aí deixaremos aqui uma reflexão a todos vocês. Estamos aguardando a Francilene, que é a nossa colaboradora, nossa parceira de sempre, e a gente preparou com todo carinho essa modelagem a vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho, ela já deve estar entrando. Ajeitar aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Cadê Francilene? Esperando ela me chamar aqui. E a nossa modelagem hoje será bastante interessante. Nós vamos trazer a biografia de Donald Trump, as suas características, as suas frases de impacto e o que a gente pode extrair para a nossa vida. Como a gente pode aplicar os seus ensinamentos, as suas características para a nossa vida, para os nossos negócios. E a gente vai usar, claro que cada um vai usar aquilo que acha que pode aplicar para a sua vida. Afinal, todos nós oferecemos algo de bom, né? E muitas vezes o que é bom para mim pode não ser para o outro. Então isso é muito individual. Francilene está entrando, já a gente já está começando. Agradeço a participação de todos. Como diz o economista Sincerão, quem não ficar até o final só pode ser louco. Então, a jogadinha dele. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom? Já deixei de lhe ver. Você não está me vendo? Não. Só um instante, vem aqui, Deise, rapidão. Vamos lá. Bom de papai, tem que soltar o cachorrinho, vai. Espero que todos estejam nos vendo, nos ouvindo. Às vezes acontece isso no Instagram, eu não vejo a Francilene, ou a Francilene não me vê, mas o importante é que todos vocês nos vejam. Pois é. Não, Francilene, essa foi demais. Na nossa primeira live de 2025, não é possível. Era para o retorno ser, né? Então, na hora que eu entrei, você sumiu. Ai, caramba! Pois eu estou te vendo perfeitamente. Eu estava apresentando aqui para os nossos seguidores, telespectadores, e nós vamos hoje falar sobre Donald Trump, sob a ótica da modelagem, né? Que a modelagem não significa necessariamente admirar ou concordar com tudo, né? Mas aprender com o que funciona, extrair aquilo que interessa a cada um, né? Ele tem, por exemplo, muitas características que eu quero modelar. E aí cada um vai aplicar a sua vida, né? Conforme é interessante para cada um. Então, é o que nós vamos fazer. Nós vamos
trazer aqui informações e como nós podemos aprender com ele, como nós podemos adaptar suas estratégias para a nossa vida, para os negócios, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a biografia, as características dele, as frases de impacto e como nós podemos aplicar tudo isso na nossa vida. E bem-vinda de volta, Francilene, a nossa primeira live de 2025. Pois é. Teve que ser uma pessoa imponente, né? E aí no auge, mas vamos que vamos. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos trazer aqui um pouco da biografia dele. Ele é um empresário bilionário do setor imobiliário, é um apresentador de TV no reality show, presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021 e agora, mais recentemente, né, em 2024, tomando posse agora em 2025. E os principais marcos da sua carreira é que ele expandiu os negócios da família para hotéis, cassinos e marcas. Ele dominou o marketing pessoal e usou a mídia a seu favor. E ele tornou-se um símbolo de autoconfiança e liderança agressiva. São marcas de Donald Trump, sobretudo a autoconfiança, né? Falando um pouquinho, né, da personalidade, das características, né, o que nós podemos modelar, ele tem uma característica forte, que é a autoconfiança extrema, né? Ele demonstra, aliás, ele nunca demonstra dúvida em si mesmo, né? Ele se posiciona como líder absoluto, mesmo quando atacado. Isso não é para qualquer um, né? Então, por exemplo, em debates e entrevistas, mesmo sem argumentos sólidos, ele mantém postura firme e fala com convicção. Então, o que nós podemos modelar em relação a isso? Ter clareza e ter confiança na nossa comunicação. Ele tem uma outra característica, que é o domínio no marketing pessoal, né? Então, ele criou uma marca própria. Trump virou sinônimo de poder e luxo, né? E frases de efeito que reforçam a sua imagem, né? Então, o que nós podemos modelar? Criar nossa marca pessoal com autenticidade e consistência, né? Ele tem uma mentalidade de vencedor, né? Ele sempre diz o que é o melhor, né? Que sempre vence, né? Ele foca no resultado final e não aceita derrota facilmente. Então, o que nós podemos modelar disso? Adotar uma mentalidade de crescimento e resiliência, né? Ele tem uma comunicação simples e persuasiva, né? Frases curtas e diretas, sem termos complicados. Por exemplo, ele fala Make America Great Again. Então, simples, poderoso e emocional. Então, o que nós podemos modelar? Falar de forma clara, direta e impactante, né? Ele tem uma tomada de decisão rápida, ele não fica paralisado pela dúvida, ele decide e age, né? Então, nós podemos modelar, tomar decisões sem medo do erro e ajustando no caminho, como nós já aprendemos, né, Francilene? Normalmente, a gente peca pela perfeição, né? E a gente já sabe que a perfeição não existe. Como diz José Marx, perfeição é a morte, né? Então, nós temos que ir fazendo e a gente vai ajustando no percurso, no caminho, né? Afinal, a gente sempre melhora a cada dia. A gente nunca é totalmente perfeito. A gente vai se aprimorando. Ele tem uma capacidade de polarizar e manter lealdade, né? Então, ele não tenta agradar todo mundo. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo. Ele constrói e construiu uma base de seguidores leais. Então, o que nós temos que modelar aqui é que a gente precisa ser autêntico e não ter medo de desagradar alguns para atrair os certos. A gente sabe que quando a gente quer desagradar ou quer agradar demais, ao final a gente se desagrada, né? Então,
A gente sabe que não vai conseguir essa proeza de agradar a todos. E quando a gente faz isso, a gente deixa de ser autêntico. A gente deixa de ser a gente mesmo, né? Isso Ele, é ele, verdade. né, ele tem frases que têm os seus significados aqui, a gente vai trazer um pouco, frases icônicas, né, que mostram o seu mindset. Né? Quando ele fala, por exemplo, se você vai pensar de qualquer jeito, pense grande. Né? E a lição diz que o tamanho dos seus sonhos determina o tamanho das suas conquistas. Qual o trabalho que você vai ter em pensar? Se você vai pensar, que pense grande. Ele fala, eu gosto de pensar grande. Se você vai fazer alguma coisa, deve ir para vencer. Então, jogar pequeno não leva a resultados extraordinários. E a gente quer tentar a gente não consegue. Então a gente não pode ser morno. Se a gente vai pensar, a gente vai gastar a mesma energia. Então que a gente pense grande. Né? E ele fala uma coisa interessante, que sem paixão você não tem energia. Sem energia você não tem nada. Afinal, se a gente não tem energia, a gente está morto. Se a nossa energia está desequilibrada, a gente adoece. E se a gente não tem energia, a gente não tem nada. Então, o sucesso vem da intensidade e do entusiasmo. E ele fala, mantenha-se focado no objetivo final e ignore as distrações. As distrações, elas nos atrasam, elas nos impedem de chegar aonde a gente precisa chegar. A gente precisa deixar de perder tempo com as críticas, com as distrações e mirar no resultado. É ter esse foco. Muitas vezes as distrações nos tiram do nosso alvo, né? Qualquer coisa nos distrai. Então a gente precisa manter o foco e mirar no resultado. É isso que vai nos motivar, porque a gente precisa estar focado no nosso objetivo. Né? E ele fala, acredite em você mesmo que ninguém mais acredite. É um grande desafio. É como se você estivesse se sentindo sozinho, mas se você acreditar em você, nada vai te parar. Mesmo que ninguém acredite em você, lá na frente a coisa vai mudar, porque o resultado vai vir. Então, a autoconfiança é o primeiro passo para vencer. Essa é uma característica marcante dele. E eu quero modelar isso. Eu quero modelar essa característica dele. Né? Então, a gente tem que saber usar. E quando a gente usa isso na paz, dá tudo certo. Né? E depois, Francilene, quando você trouxer mais informações para a gente vai mostrar aqui como aplicar essas lições na vida e nos negócios, né? Trazendo isso para o dia a dia. Informações e depois eu trago essa aplicabilidade no nosso dia a dia. É isso aí. Essa figura dele, como você já falou, essa figura forte, né? Que tem essa... É uma marca, na verdade, né? E... Então, eu não vou ser repetitiva nesse sentido, porque ele por si só, ele o mundo todo olha, né? Já vê ele como alguns se encantam com a figura dele, outros não gostam porque se sentem ameaçados. Sempre foi assim desde o começo, né? Com todas as iniciativas deles, quando ele queria abrir um negócio, fazer alguma coisa, tinha sempre as pessoas que se encantavam e os que se sentiam ameaçados. E continua assim ainda, né? Mas algo que ele fala que eu acho interessante, que ele diz que os indivíduos que são capazes de pensar por conta própria dificilmente farão parte de um rebanho. Então é preciso realmente, né, pensar, usar a nossa mente, não para se deixar levar por aqueles que têm interesse em nos dominar, mas ter realmente a nossa mentalidade, a mente aberta, né? Abrir a mente para a mudança, fazer essa mudança de rota, né? Na verdade, e quebrar tantas crenças, pensar por conta própria também, não se deixar levar só pelo que os outros falam, dizem, e não buscar, né, aquilo que você acredita. Então isso é interessante. Uma coisa que ele fala também, que qual o sentido de ser dono de um grande conhecimento e guardá-lo para si?
Então, essa frase dele me incomoda também, né? Porque é o que a gente tem escutado tanto, de partilhar, de dividir aquilo que a gente aprende, que o conhecimento sem práticas, sem ser transbordado, ele de nada serve, né, Deise? E então é interessante. Ele falava que ele sempre ele lê muitos livros, lê muitas revistas, porque ele nunca sabe de onde virá uma grande ideia. Então ele está sempre lendo, está sempre buscando, e isso que a gente precisa também. Não se conformar, tá tudo bom, tá bom, já o que eu já... Não, buscar o conhecimento, mas não ficar com esse conhecimento para si, mas também poder compartilhar com outras pessoas. E eu achei interessante, assim, o exemplo dele de coragem, de iniciativa. Às vezes as pessoas olham os grandes e têm essa tendência de achar que os grandes subiram às custas dos outros, mas eles tiveram grandes iniciativas. Por isso que eles são quem são, porque, né, sempre foram lá em busca daquilo que acreditavam, estudaram muito e colocaram em prática o conhecimento. Então, ele é exemplo disso. As grandes aquisições, as grandes riquezas que ele tem é porque ele foi atrás também. Ele não brincou, né? Ele levou a sério, de fato, tudo que ele se propôs a fazer. Não é à toa que ele continua aí, né? Porque, de fato, ele estava determinado a conseguir fazer. E ele diz que o poder da mente é a alavancagem definitiva. Você tem um cérebro, portanto, use-o. E os vencedores, eles tornam o controle assumindo a responsabilidade. Então, eles tomam o controle assumindo a responsabilidade. É preciso realmente usar o nosso cérebro, a nossa mente, para crescer e assumir a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas ações, né? Não colocar nos outros, jogar para os outros a responsabilidade dos meus fracassos ou dos meus erros, mas sempre assumir o controle, assumir a responsabilidade de tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, as consequências boas e ruins, a responsabilidade é de quem os faz. Então, é preciso realmente usar o cérebro, usar a mente e assumir o controle das coisas e assumir a responsabilidade das coisas. Então, acho que é isso, são muitos os códigos, né, que ele fala. Ele fala também de Deus, né, que acredita em Deus, Deus está sempre em toda parte e em todos nós. E assim, então eu acho interessante, né, esses ensinamentos que ele tem para ser modelado. O lado, claro que ele tem as falhas também como ser humano, como pessoa, mas tem muita coisa boa para ser modelado. Essa questão do ir atrás, do acreditar, né? Eu acho bem interessante tudo isso. É o que você falou aí, né, Francilene, que as pessoas se incomodam, uns se encantam, outras pessoas se incomodam. Na verdade, muito do incômodo para com ele, pelo poder, pela autoconfiança, pela pessoa imponente, é pela própria incapacidade da pessoa fazer o que ele faz, ser o que ele é. Tem muito a ver com isso, né? Normalmente você critica porque você é incapaz de ser o que o outro é, né? Então é muito mais fácil você se incomodar, criticar, enfim. Mas, como você falou, as pessoas têm os seus méritos e as pessoas e essas que se incomodam muitas vezes querem tirar o mérito, né, do outro. E isso desde que o mundo é mundo, né? Então, uma forma, a gente vai trazer aqui essa aplicabilidade dessas lições para a nossa vida. Por exemplo, em relação à autoconfiança dele, né, para fortalecer a nossa autoconfiança, nós precisamos praticar, falar com segurança e agir com convicção, né? E é isso que acaba passando também a confiança para o outro, né? Mas você precisa desenvolver isso em você. E uma forma da gente desenvolver isso em nós é praticando falar com segurança, agir com convicção, né? E o que ele também tem de forte é a marca pessoal. Então, a gente precisa criar uma marca pessoal. Como? A gente precisa se posicionar como referência na nossa área, né?
E um outro ponto, tomar decisões rápidas e assertivas. De que forma? Não ficando preso na indecisão, né? Muitas vezes a gente demora demais para tomar decisão, né? E é por quê? Porque a gente está perdido nas ações do presente. Porque no momento presente, tudo que cabe a nós é tomar decisões assertivas. E nós precisamos sair dessa prisão da indecisão. Né? Usar uma comunicação clara e persuasiva. De que forma? Usando a simplicidade e através do impacto, né? Então, a simplicidade e o impacto geram influência. Então, quanto mais claro a gente for, né, mais impacto, mais a gente vai gerar, né? E com isso a influência. Manter um mindset de vencedor. Nunca a gente pode se vitimizar. A gente precisa focar em soluções. Muitas vezes, nós focamos nos próprios problemas. Então, a gente acaba se vitimizando e a gente não enxerga as soluções. Mas justamente porque quem se vitimiza fica mergulhado no problema. E aí você acaba sendo o próprio problema. Né? E, por fim, não tentar agradar todo mundo. A gente precisa ser autêntico e atrair as pessoas certas. E aí, são essas as informações mais preciosas que a gente traz. E o que eu quero dizer aqui, para encerrar a live, é dizer que, independente de concordar ou não com a figura de Donald Trump, há algo inegável. Né? Sua mentalidade de jogo, resiliência e habilidade de se reinventar são pontos que nós podemos modelar. Né? O sucesso não é fruto do acaso, mas da coragem de arriscar, da capacidade de aprender com as quedas e da confiança inabalável no próprio potencial. Então, eu pergunto, o que você pode aplicar da modelagem de hoje na sua própria jornada? Pense nisso e haja. Isso é o que eu trago para as pessoas. E eu deixo mais reflexões. Né? Qual dessas características você acredita que mais precisa desenvolver? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, que está assistindo e que vai assistir depois, compartilhe aqui o seu comentário, nos marque. Né? Então, a gente traz sempre essa oportunidade de interação e a gente sempre pede para que vocês participem, né? Compartilhando, curtindo e trazendo aqui para a gente também as suas reflexões. E é isso, Francilene. Eu agradeço o nosso retorno e tomara que essa live, essas informações, elas gerem, de algum modo, um impacto na mente das pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois, e que a gente possa rever para aprender mais um pouquinho. Eu agradeço a sua participação, Francilene, e seja bem-vinda a 2021. Você também, Deise, obrigada pelo convite, bem-vinda a 2025, bem-vinda de volta ao nosso compartilhamento semanal, né? Só para finalizar também, é uma outra das frases que ele fala, que diz que todos os bem-sucedidos, eles possuem alto nível de energia e são apaixonados pelo que fazem. Então, encontre paixão que o energiza. E, então, que você possa encontrar algo que seja a sua paixão e aí você será bem sucedido, porque a nossa energia individual, ela pode criar grandes riquezas, e se você tiver a perseverança de caminhar para frente com ímpeto, e só isso já representa uma grande energia. Então, que você tenha o foco correto, que você possa focar naquilo que realmente faz sentido para a sua vida, e assim você será bem sucedido. E o sucesso é isso, o sucesso ele gera mais sucesso e a melhor maneira de impressionar os outros é por meio dos resultados, mas você só terá resultado se você fizer o processo. Às vezes nós queremos ter o sucesso sem o processo e é preciso fazer o processo,
dia após dia, fazer bem feito aquilo que você se propôs a fazer, e você terá o resultado, e esse resultado é o que vai dizer se você tem sucesso ou não. Porque é preciso realmente olhar para frente com foco, com determinação. Então, eu acho que é isso que faz as pessoas bem-sucedidas serem quem são, porque elas focaram, elas decidiram, elas se encheram de energia para continuar, mesmo diante da dificuldade. Não é que os que venceram não tiveram dificuldade. Eles são vencedores justamente por isso, porque foram resilientes diante das dificuldades, e aí por isso são vencedores. Então, que você possa realmente também ficar com, né, ter a certeza de que você pode também, mesmo na dificuldade, mesmo com passos lentos, mas você também consegue alcançar aquilo que faz sentido para você. Então, obrigada, Daisy, né? Foi um prazer mais uma vez estar aqui, e espero que continue, né? Com certeza. Vai ser um ano determinante. Você tem novidades por aí, né? A gente está aqui aguardando as novidades que você vai trazer. Estou comunicando aos pouquinhos, mas já comecei aí, como você falou, passos curtos, mas nós vamos também falar aqui, fazer lives sobre essa novidade, que vai ser o primeiro lançamento do meu livro. Ai, que coisa linda. Com muito orgulho, com muito prazer. Vamos explorar cada capítulo e vamos compartilhar isso, porque tudo que a gente quer é impactar vidas. Como a gente falou aqui, o conhecimento não é só para a gente, né? E da mesma forma, esse livro, da mesma forma que me impactou, que me transformou, eu quero compartilhar para que ele também seja esse agente de transformação na vida do outro. E a gente, de algum modo, é um agente de transformação na vida do outro, né, Francilene? É isso aí. Mesmo falou do sucesso, o sucesso, ele nada mais é do que não desistir. A gente pode duvidar, desanimar, mas jamais desistir. E os resultados, eles começam com os micro-resultados. Muitas vezes a gente se desanima porque a gente quer grandes resultados, mas esquece que os resultados vêm de micro-resultados, do empilhamento de micro-resultados. Então, só para finalizar o que a Francilene disse, e fortalecendo a questão do sucesso, nunca desistam, né? Vai devagar, mas vá. É isso aí. O resultado virá. Então, Francilene, um grande beijo no seu coração, um beijo a todos que estiveram aqui conosco e aos que virão. Um grande beijo, até a próxima live. Um beijo grande no coração. Tchauzinho, Francilene. Tchau para você também e para todos. Boa noite. Boa noite.